Nós vamos falar agora sobre um assunto muito importante, que é a produção de água por manejo florestal. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor Dr. Rinaldo de Oliveira Calheiros. Ele é pesquisador ambiental. Bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila, para você e para todos os que nos acompanham. Professor, explica para a gente um pouquinho sobre essa questão de produção de água. A gente sempre escutou falar, né, que a água é um bem finito, né? E agora isso mudou? Explica para a gente. Na realidade, principalmente a nossa região, nos últimos anos ela tem sofrido muito em relação à mudança hidrológica, né? Regime de chuvas e, consequentemente, a disponibilidade hídrica que a gente tinha antes e que agora está cada vez menor. Esse termo produção de água há algum tempo que é discutido no âmbito da academia, dos comitês de bacia, e ele está absolutamente certo. Por quê? Porque toda vez que você sistematiza um processo buscando aumentar a disponibilidade de água, né, você está produzindo, aumentar a disponibilidade de alguma coisa, você está produzindo. E, consequentemente, quando a gente faz a recuperação físico-hídrica das bacias hidrográficas, que aí a gente está falando da estrutura verde, né, da infraestrutura verde que você implementa numa bacia hidrográfica, você está sistematizando, né, aquela possibilidade daquela área, daquela microbacia hidrográfica, daquela bacia hidrográfica, daquela região, em aumentar a sua infiltração, né, e basicamente reter essa água na bacia hidrográfica e você poder aproveitá-la ao longo do tempo. É importante, Priscila, a gente citar que esse processo de você aumentar a disponibilidade de água e aumentar a produção de água, ela se faz através da correção daquela impermeabilização que é causada de forma antrópica, né, pelo homem, né, ao longo dos anos de uso, fazendo com que essa bacia hidrográfica, a superfície do solo, ela fica mais impermeável, né, e ela tem a dificuldade em reter a água da chuva. Essa água escorre superficialmente, né, e não vai reabastecer as águas subterrâneas. E então esse trabalho a gente pode fazer numa bacia hidrográfica, a gente pode fazer num município e a gente pode fazer numa região. É possível dizer, então, por exemplo, que um rio ali que já está seco possa voltar, então, à sua estrutura original? Exatamente isso. Quando você aumenta a capacidade de infiltração das águas da chuva na superfície de uma área de captação, por exemplo, numa bacia hidrográfica, então aquela água que inicialmente estava escorrendo superficialmente, estava chegando na parte mais baixa do terreno, onde está o córrego, e abandona a bacia hidrográfica depois de uma hora, sem que você tenha condição de aproveitá-la. Quando você corrige esse processo de perda de água da bacia e faz com que ela se infiltre no solo, ela vai abastecer os lençóis subterrâneos de água, tanto o lençol freático como os aquíferos confinados. Então, basicamente, Priscila, o que a gente faz nisso é que essa água armazenada no período chuvoso, ela depois vai saindo para a superfície do solo através das nascentes, né? E também no fluxo de base, nos córregos lá embaixo, lá na parte mais baixa do terreno.
Esse fluxo de base, na realidade, ele ocorre em toda a extensão do córrego, como se o córrego fosse uma grande nascente. E essa água que vem pelo fluxo de base, basicamente é a nossa diferenciação entre aqueles rios temporários que acontecem lá no Nordeste, que não conseguem armazenar uma quantidade significativa de água subterrânea, e depois de alguns meses que para a estação chuvosa, esse rio seca. Na nossa região, em função de tanto da precipitação como das características do solo, a gente tem esse armazenamento e aí os nossos rios, as nossas nascentes se tornam mais perenes. Mas se a bacia hidrográfica está degradada, há uma interrupção de todo esse processo hidrológico e aí advém aquilo que a gente está observando na nossa região, que é cada vez mais os rios secando, cada vez mais as nascentes diminuindo a sua vazão. Uhum. Já se tem um exemplo, né, prático dessa produção de água. Claro que todos os estudos, né, eles acontecem ali também de uma forma prática. Conta pra gente um pouquinho do sucesso, então, desse trabalho, dessa pesquisa. Essa alternativa da estrutura verde, durante todo o tempo que a gente vem vivenciando problema de escassez hídrica, ela tem sido relegada para um segundo plano, na realidade. Normalmente, as ações de mitigação, de diminuição dessa escassez hídrica, elas tiveram sempre colocadas dentro da engenharia, com obras de engenharia civil. Só que agora isso já não responde mais. Nós precisamos chegar num outro patamar, que é justamente a recuperação físico-hídrica das bacias hidrográficas, ou seja, a infraestrutura verde. A cada momento em que você faz a recuperação dentro de uma propriedade rural, por exemplo, da área de captação, a gente vê inúmeros exemplos de córregos que antes deixaram de ter a sua vazão e que aí passam a recuperar aquela vazão que antes era comum, né, nesse curso da água. Isso a gente vê com vários testemunhos, né, até pela internet, onde se cita que, olha, eu fiz a recuperação e depois de 6 meses, depois de 1 ano, né, a minha nascente se recuperou. Aí a gente não deve se esquecer que essas nascentes, na realidade, é o início de um curso d'água, é o início de um ribeirão, é o início de um córrego que vai, junto com outros córregos, formar os rios. Então, esses exemplos, eles são muito grandes. Você, desde ações dentro do Brasil, como no exterior, por exemplo, o projeto de aumento da melhoria da qualidade de água de abastecimento público de Nova York, né? Ou até os exemplos de recuperação dos rios de Seul. Então, é uma alternativa que daqui para frente ela veio para se estabelecer como a alternativa mais interessante e mais ética e mais barata e mais interessante sobre o aspecto ambiental e econômico que existe. A gente vê, por exemplo, o contrário, né? Como os rios mortos do São Francisco, onde a degradação foi tal
que hoje já não existe mais esses rios, eles são chamados rios mortos do São Francisco. Uhum. E até essa questão financeira que eu ia perguntar para o senhor já comentou, né, que é uma forma barata, mas eu queria que o senhor falasse sobre o impacto até nos cofres públicos, né, nesse projeto, e também o tempo. Quanto tempo demora, por exemplo, para um rio que está seco, né, voltar então à sua estrutura original? Essa pergunta é muito importante, Priscila, porque há um conceito generalizado de que as ações conservacionistas que você faz, né, essa infraestrutura verde que a gente está chamando, o resultado você vai obter aqui para as gerações futuras, né, porque demora, por exemplo, para uma árvore crescer, né, e ela passar a exercer toda a proteção que ela deveria e a função dela como um todo nesse processo hidrológico. Mas, na realidade, a gente não faz esse modelo, não está baseado só em reflorestamento. Você tem que cuidar na paisagem. Se você for seguindo, você tem a mata de topo de morro, aonde grande parte no nosso estado foi retirada, e aí começa um processo erosivo, o escorrimento superficial e a não infiltração da água no solo. Depois, na meia encosta, é importante as práticas conservacionistas, por exemplo, terraceamento, barraginha, proteção das estradas rurais, para não deixar aqueles sedimentos correrem através do seu leito e chegar lá no rio. Então, na meia encosta, na realidade, é a porção da paisagem onde mais se produz água. E essas estruturas, o terraceamento, por exemplo, ela passa a reter a água da chuva, né, aquele escorrimento superficial, e fazer a recarga das águas logo na primeira chuva, de tal forma que depois de 3 meses, depois de 6 meses, depois de 1 ano, você já vai vendo a recuperação da nascente, a recuperação da vazão do córrego, né, e dos rios, já de forma expressiva. Então, mesmo que aquele reflorestamento da mata ciliar que você colocou, ela demore mais um tempo, mas as ações conservacionistas que você coloca na meia encosta já estão agindo perfeitamente. Então, é muito importante essa pergunta para a gente estabelecer esse conceito, que essa alternativa de infraestrutura verde não é para gerações futuras, não. É justamente para a gente mesmo se beneficiar dessas intervenções que a gente faz. Bom, quero agradecer, então, a boa notícia, né, que o professor Dr. Rinaldo de Oliveira Calheiros, pesquisador ambiental, trouxe para nós, né? Tomara que o poder público adote medidas assim para que possamos ter novamente, né? O Brasil é tão lindo, São Paulo tem tantos rios, possamos ter novamente, então, essa beleza e a necessidade também ecológica. Obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade e que, se Deus quiser, a gente passe a fazer cada vez mais recuperação para a gente ter o nosso conforto hidrológico de toda a sociedade. Muito obrigado. É verdade. Ótimo dia.